Bom dia, irmãos. Vou pedir que vocês tomem seus lugares. Nós vamos começar o culto dessa manhã fazendo uma leitura em Salmo 19, versículo 1. Vou pedir que os irmãos tomem seus lugares e nós vamos começar hoje com uma leitura em Salmo 19, versículo 1. Logo depois que eu ler esse versículo, eu vou pedir para o irmão Roger nos levar a Deus em oração. 19, 1 de Salmo diz o seguinte: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Não tem nada de Big Bang, que Deus criou tudo. Tudo que você vê aqui é obra do nosso Criador. Amém? Roger, por favor. Amém. 14 do hino de louvor 3, declaram os céus. Estrofes, cantem na altura da voz de vocês. O coro a gente canta um pouco mais forte. E quando chegar lá no glória e louvor, a gente canta mais forte, termina ele forte, tá bom? Amém. Próximo hino dessa manhã, 99 do seu hino de louvor 3, quem tem? Vós, criaturas do Senhor. Vós, criaturas do Senhor. A primeira estrofe eu acho que vai um pouco amarrada, porque faz tempo que a gente não canta, mas eu sei que na segunda em diante vai ficar perfeito. Aleluia.
imutável. Também comecemos cantando na altura de voz ali. Quando começar o coro um pouco mais forte. E quando chegar no Ele reinará, bem forte com todos os seus pulmões. Amém? Amém. Imutável. Depois nós teremos os avisos. Amém. Avisos. Bom dia. Muito bem, vamos aos avisos. Estamos aqui os horários dos cultos. Domingo pela manhã nós temos o culto, depois a escola bíblica dominical, e à noite é culto de adoração ao Senhor. Às quarta-feiras, às 19h30, nós temos o culto de oração. Especialmente hoje nós não vamos ter a pregação, só a divisão das classes, e depois a Assembleia Geral, que está mais para frente. É aqui. É o contrário? Eu entendi na mensagem lá que ia ser. Então, não vão ter as classes, não vão ter só a pregação, em seguida com a Assembleia. Programação aqui para jovens, né? Plano de Deus para a mulher e o plano de Deus para o homem. Vai ser na Igreja Batista do Rio Pequeno. Tem aqui os horários aqui, fazer a inscrição, né? Então, os jovens, né, dia 13/4. Jovens em Moraes Prado, dia 20 de abril, bastante atividade para os jovens, isso é muito bom. Tem um investimento de R$20, locomoção, acho que um lanche lá. Café da Páscoa, domingo, dia 21 desse mês,
às 8 horas da manhã, tá? Então, depois as irmãs aí vai ver como que vai fazer e vai dar as coordenadas melhor. Já tem a coordenada. Já. Vem cá. Sobre o café. Então, ainda antes do Ulisses pegar aqui, eu quero pedir, o irmão Sérgio pediu, nós temos ali as caixas, ali a doação para a CRE. Então, a partir de sábado que vem nós vamos entregar. Então, hoje, o último dia de você entregar, até quarta-feira pode estar trazendo também. E material higiene pessoal, se você puder estar trazendo também, vai ser bom também para nós levarmos ali para ele. Continue. Então, bom dia. Sobre o café da Páscoa, como é que vai funcionar? Tem uma lista lá atrás, você precisa colocar o seu nome, se você vai participar. E quanto vai custar? Nada. Mas se você não vir, aí você vai pagar R$10, certo? Então vai ser isso, a igreja vai custear o café, você vai colocar o seu nome, eu vou participar. Bom, se você não vir, aí vai ser cobrado de você R$10, tá bom? Então você tem que colocar o seu nome lá na lista para a organização. Se você colocar o nome e não vir, aí você paga, tá bom? Então você fala, vou ter comunhão com os irmãos, ser abençoado e ainda comer de graça. Então venha, que a igreja vai custear. Então só para terminar os avisos. Então só lembrando também sobre o piquenique, vai ser na Serra. Lembra que você tem que colocar o seu nome lá na lista. R$10 a alimentação. Sobre a alimentação é o seguinte, todos que vão participar vai ter o café da manhã e almoço, então esse custo é para todos que vão. Agora, se você precisa de transporte, vai ser mais R$10. Aí você tem que colocar o seu nome lá na lista, tá? Dia 1º de maio. E aí já está chegando também, né, Dia das Mães, a programação. Então lembra disso, mães. Se você vai participar, coloque o seu nome lá na lista. Vai ser dia 11 de maio, né? Às 15 horas aqui na igreja, tá bom? Então esses são todos os avisos, a gente vai orar pelos dízimos e ofertas. Tá bom. Tem alguém que está visitando a gente pela primeira vez desse lado aqui? Tem alguém aqui? Não? E desse lado aqui, tem alguém pela primeira vez? Não, todos de casa, né? Tá bom, então. Então a gente vai orar pelos dízimos e ofertas. Senhor Deus, meu Pai, obrigado por tudo que... Obrigado por estar aqui na sua casa e que o Senhor possa estar nos dando força, o seu Espírito nos ajudando, Senhor, que possamos nessa manhã estar crescendo no Senhor para buscar sua honra e glória. Que o Senhor possa estar abençoando o restante desse culto e nesse momento agora das ofertas, que seja tudo feito para sua honra e glória. Obrigado, Pai, que eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém. (26) hinos de louvor 3, o mundo é teu, Senhor. Vou pedir que os irmãos coloquem de pé, ele é um pouco alto. E talvez se vocês não se lembrarem bem da letra, a segunda estrofe vocês vão se lembrar sim, é tranquilo.
Amém, irmãos. Vocês jovens, principalmente, que estão nessas fases de curso, faculdade e tudo mais, nunca se esqueçam, cada vez que você pisar na sala de aula de vocês e que seus professores falarem que o mundo foi explodido e que criou isso e que criou aquilo e que tudo ficou dessa forma perfeita que é hoje, você lembra desses hinos que vocês estão cantando hoje. Deus é o Criador, Ele fez tudo e Ele tem o controle de tudo. Amém? Pode sentar. Último hino dessa manhã, o Deus do impossível. O Deus do impossível. Depois o pregador pode chegar e as crianças de 4 a 8 anos descer. Amém. Bom dia. Sejam todos bem-vindos nessa manhã, onde nós podemos cultuar ao nosso Deus através das músicas cantadas. E agora vamos continuar a adorá-lo, estudando a sua palavra e aprendendo mais dela, sendo edificados por ela. Ontem nós tivemos a atividade com os jovens aqui, como o irmão Gilberto falou, nós estamos com um intensivo de atividade para os jovens nas últimas semanas, né? Começamos ontem com Confra Jovens, na semana que vem nós teremos então esse painel jovem, e na outra semana a atividade que o pastor Diego nos convidou de púlpito aqui, né? Ele já colocou aqui o compromisso de púlpito, já falando para a gente chegar lá em Moraes Prado, no aniversário da mocidade, e me pediu também para pregar para a igreja no domingo. Então, é um intensivo de atividades, mas é uma grande bênção. Nós vemos os nossos jovens trabalhando ontem, todos eles envolvidos de alguma forma nas atividades, fazendo uma coisa ou outra, correndo para cima e para baixo, a grande maioria bem engajados para que nós tivéssemos um evento aí bem realizado, e realmente tivemos, foi um bom tempo. Os outros pastores mesmos comentaram, né, falaram, olha, eu gosto bastante quando o Confra é aqui em Barueri, é bem dinâmico, é bem organizado. Então, nós falamos, olha, a gente só dá as diretrizes, quem organiza e prepara as coisas mesmo são os próprios jovens. Estão de parabéns pelo trabalho que desempenharam ontem, foi uma grande bênção, e continue assim firmes no trabalho do Senhor. Agora vamos ter o nosso tempo de meditação na Palavra de Deus, e eu peço para que você abra a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 7.
Ok, nós vamos orar. 1 Samuel, vou fazer o seguinte, eu vou fazer a leitura do verso 1 e 2, você já ora em seguida e já lembra esses dois nomes, tá ok? 1 Samuel, capítulo 7, versículo 1 e versículo 2. Eu vou fazer a leitura, logo após o pastor Rude vai nos dirigir em oração, lembrando então o irmão Antônio e o Arthur. Diz assim: Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleafar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos, e toda a casa de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Pastor Rude, pode orar por nós. Amém. Irmãos, conforme nós lemos aqui no versículo 1 e versículo 2 aqui do capítulo 7 de 1 Samuel, como você conhece a história de Israel, você sabe que durante um tempo a Arca da Aliança foi retirada de Israel e foi levada como um sinal de juízo, onde Deus então estava deixando Israel de lado, abandonando Israel de certa forma da sua presença como consequência do seu pecado. No versículo 1 e 2 aqui do capítulo 7, a arca não está mais agora na mão dos inimigos. Ela se encontra na casa de um homem chamado Abinadab, em Kiriat Jearim, um território benjamita. A cidade de Siló havia sido destruída por um grande inimigo de Israel, e que constantemente nós vemos esse nome descrito nas Escrituras, que eram os filisteus. E a cidade de Siló não era mais, então, o santuário da cidade ou um santuário consagrado ao Senhor. A arca, ela só seria levada de volta para Jerusalém mais de 20 anos depois, ou muito tempo depois, lá em 1 Crônicas capítulo 15, quando nós vemos Davi finalmente trazendo a arca de volta para Jerusalém. Israel tinha uma ideia algumas vezes que a presença da arca na terra resolveria todos os seus problemas. Mas logo, uma vez que a arca já estava presente na terra, mesmo tendo passado 20 anos, eles percebem que as dificuldades continuaram, que os problemas ainda persistiam. E 20 anos depois, uma nova geração se levanta pedindo por mudanças. Na verdade, 20 anos é contado como sendo o período médio de uma mudança de geração. O que significa com isso? Daqui a 20 anos, muito provavelmente, a maior parte de nós, talvez não estejamos mais nem aqui. Se nós fôssemos olhar, a igreja aqui tem 26 anos. Quantos estão aqui desde o início? Você perceberia que esse grupo não é tão grande assim. Porque existe essa troca de geração. Lá no povo de Israel aconteceu exatamente essa troca de geração. Uma nova geração surge, se levanta, e ela começa a clamar por mudanças radicais no governo de Israel. Como você sabe, Israel foi conhecido durante séculos como sendo uma nação teocrática. O modelo de governo de Israel era a teocracia. O que significa com isso? Significa que quem era o governante de Israel? Deus. Nós vivemos num governo democrático. Quem é o líder do nosso governo? É o demo, né? Não. É a democracia. É o poder na mão do povo, de certa forma assim, né? Mas na teocracia, Deus é o líder supremo.
Só que o povo de Israel não gostou, não se contentou mais com esse modelo de governo, e ele começa a clamar pedindo mudanças. Quais mudanças eram essas? Olhando para as nações vizinhas, eles percebiam que aquelas nações eram regidas por uma monarquia, onde você tinha um homem, um rei, que era incumbido da responsabilidade de condução da nação. Então, o povo de Israel, olhando para as nações vizinhas, clama, então, para que eles também tivessem um monarca, para que o seu sistema de governo fosse mudado da teocracia para uma monarquia teocrática, digamos assim, né? Um homem que seria colocado diante da nação para conduzir, então, o povo. E momentos de transição já são difíceis por natureza. É sempre difícil uma sucessão de governo, é sempre difícil uma sucessão de cargo ou coisas parecidas. Samuel foi o homem colocado, levantado por Deus para fazer esse período de transição entre esse governo teocrático e o governo monárquico que seria instaurado em Israel. Ele tinha a responsabilidade de ungir um rei que seria escolhido por Deus para ser colocado como guia, como líder da nação. Você acha que essa era uma posição fácil para Samuel? Sem dúvida que não. Era um cargo de grande responsabilidade, era um período difícil da nação, um período de crise, e períodos de crise sempre causam certa euforia, certo medo, certa dificuldade de uma nação. E a mesma coisa estava acontecendo com Israel aqui, mas Deus chama Samuel para construir essa ponte da era turbulenta que foi a era dos juízes para a era da monarquia. E sem dúvida, essa não era uma tarefa fácil. Mas uma coisa Samuel estava certo, irmãos, que com ou sem rei, a nação jamais seria bem-sucedida se o povo não colocasse o Senhor em primeiro lugar e cresce somente nele. Não importava de certa forma se teria um rei reinando sobre Israel. O importante, fundamentalmente, era que o povo reconhecesse que ele precisava colocar o Senhor em primeiro lugar. Ele precisava buscar ao Senhor em primeiro lugar. Com isso eu pergunto para você nessa manhã, o que você está buscando? Irmãos, você pode estar buscando as mais infinitas coisas nesta vida. A maioria das pessoas, em nossos dias, tem corrido atrás de muitas coisas que em si não são ruins, entenda. Por exemplo, muitos estão atrás de sucesso acadêmico. E estudam. Querem obter cada vez mais conhecimento. E isso não é mal em si. Na verdade é recomendado. Ontem nós tivemos aqui o pastor José Arthur, que é diretor do Seminário Batista Logos, ali no Jabaquara, onde o pastor Rude faz o mestrado dele, lá professor dele inclusive, né? E ele pregou para nós e desafiou também os jovens no início, mostrando o seminário, apresentando matérias que o seminário tem. Acho que o irmão André também já estudou no seminário algumas matérias também. E ele incentivando os jovens a estudar, falando, olha, nós precisamos aprender mais do Senhor, nós precisamos estudar mais a palavra de Deus. Na verdade, quanto mais nós conhecemos a Deus, mais fiéis a Ele nós seremos, mais dedicados a Ele nós seremos. Eu não tenho dúvida que quando um cristão, ele vive uma vida cristã medíocre, é porque o seu conhecimento de Deus é medíocre. Porque quanto mais ele conhece a Deus, mais ele se humilha diante de Deus, mais ele depende de Deus e mais ele se submete a Deus. É fato. Por isso que nós não recriminamos alguém que queira aprender mais. É importante, mas não podemos viver em busca, uma busca desenfreada, uma busca até certo ponto doida por conhecimento acadêmico. Muitas pessoas estão atrás do sucesso acadêmico visando uma vida profissional de sucesso. Mais uma vez, não há um problema em você querer ser um bom profissional. Eu estava lendo
e assistindo algumas aulas sobre o módulo que eu tenho feito de mestrado sobre cosmovisão, e eu me lembro que um homem, certa feita, chegou para um grande teólogo e perguntou para ele, esse homem era um sapateiro, né? E perguntou para ele, como eu posso ser um bom cristão? Ou como eu posso servir ao Senhor melhor? E esse grande teólogo conhecido da história olha para aquele sapateiro e fala, faça um bom sapato e venda por um preço justo. Na maioria das vezes a gente pensa, se alguém fala, como eu posso servir ao Senhor melhor? A gente vai dizer o quê? Abandone tudo, vai para um seminário, vire um missionário para servir ao Senhor lá na China. Aí você vai ser verdadeiramente um servo de Deus. Mas não, nós podemos e devemos servir ao Senhor com a nossa profissão. Mas você não deve ser obcecado por ser um profissional de ponta por meramente questões egoístas. Você não pode somente buscar isso como um fim em si mesmo, porque senão é correr atrás do vento. É inutilidade total. E ligado com o sucesso acadêmico, ligado com o sucesso profissional, muitas pessoas hoje estão buscando dinheiro. Eles se dedicam academicamente, eles procuram se desenvolver numa boa carreira, porque eles querem bons salários. Agora, mais uma vez eu digo, dinheiro em si é um problema? Se é um problema na sua vida, passa para mim que eu vou dar uma solução para ele. Não é um problema, irmãos. A Bíblia nunca coloca o dinheiro como um problema. Agora ela coloca o amor ao dinheiro como a raiz de todos os males. Você pode pegar o dinheiro, você não pode se apegar a ele. E são coisas totalmente diferentes. É bom você ter sustento suficiente. É bom você correr atrás de um sustento digno para a sua casa, para a sua família, para você poder servir ao Senhor com seus bens, com a sua renda. Mas você não deve ficar obcecado por isso. Você não pode ficar totalmente bitolado em conseguir cada vez mais dinheiro e viver em função disso. Também ligado com aquilo que o dinheiro pode comprar, existem pessoas que ficam correndo atrás e vivem buscando bens materiais. Seja eles os mais caros, como carros e casas, ou os mais simples, coleções de sapato, de roupas, de bijuterias, de diamantes, eu não sei, vai que alguém tem aí, né? De perfumes, e se tornam compulsivos em compras. Se tornam buscadores de bens materiais. E existem aqueles que têm buscado aquilo que nós chamamos de, em muitos casos, uma corrida utópica, que as pessoas acham que, tendo todas essas coisas, serão felizes. E buscam, a todo custo, a felicidade. E tem dito que tem que tirar tudo aquilo da sua vida que não as faz feliz. E na verdade ela vai descobrir que se ela estiver buscando a felicidade em sucesso acadêmico, vida profissional, dinheiro, bens materiais, nada disso é suficiente para fazer o ser humano feliz. Porque ele estaria buscando algo que, ao ser apresentado pelas Escrituras, é transitório. É temporal. Agora eu pergunto para você nessa manhã, o que te motiva a levantar todas as manhãs? Já parou para pensar nisso? O que você está buscando para a sua vida? Eu posso dizer sem medo de errar, que o sonho da maior parte dos cidadãos do nosso país e do mundo é trabalhar desesperadamente durante toda a sua vida, para juntar dinheiro suficiente, para comprar uma casinha no campo, ou no interior, ou num lugar distante no meio do nada, para passar o resto da sua velhice isolado, numa rede preguiçosa para deitar, com um laguinho do lado para poder pescar, um carro na garagem para poder ir e vir para onde e quando quiser, o tempo todo, com dinheiro na conta garantido pela aposentadoria que você acha que você vai receber.
Ou então, viver num outro país, talvez um país de primeiro mundo. Eu estou cansado desse Brasil, onde eu só pago imposto, onde a impunidade reina. O meu sonho é ir para um país que seja bom de verdade, e eu vivo em função disso. Eu digo para você, se você tem buscado só isso na sua vida, você é o mais miserável dos seres humanos. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque aquilo que você está, ou deveria estar buscando, não está nesta vida. Você acha que esse país aqui é ruim? Eu concordo com você. Tem países muito melhores, mas também tem piores. Você acha que esse país, a carga tributária é um absurdo? Eu também acho. Acabei de fazer minha declaração de imposto de renda, né, irmão? Não fiquei feliz com o que eu vi. Você acha que nosso país a impunidade reina? Também acho. Mas um dia você vai habitar numa terra feliz. E ali, sim, você passará pela a sua eternidade, num lugar onde reina a justiça, onde o governante será justo, onde será tudo perfeito. Mas tudo isso você vai preparar nesse lado da eternidade. Por isso que é importante você estar buscando a coisa certa. Por isso que é importante você não agir como os incrédulos agem, porque os incrédulos sim vivem dessa forma. Eles estão buscando essas coisas temporais e materiais desesperadamente. Eles querem conquistar, eles querem uma velhice tranquila. E eles investem tudo buscando essa velhice tranquila. O cristão não. O cristão ele deve gastar-se e se deixar gastar pelo ministério. Isso não é só para pastor, isso é para cristão em geral, tendo em vista não essa vida, mas a vida futura. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós não vemos os apóstolos ou os cristãos juntando tesouros e buscando uma aposentadoria confortável. Mais uma vez, não que isso seja um problema em si, mas quando você só vive para isso, se torna um ídolo na sua vida. E você acaba abrindo mão do seu serviço ao Senhor, simplesmente em busca do conforto, em busca dessas coisas que são temporárias e supérfluas. Irmão, Samuel estava preocupado com o que o povo de Israel estava buscando. Por isso ele convoca o povo a buscar a Deus. E essa é a mesma convocação que eu faço para você hoje de manhã. Busque a Deus. Irmãos, é muito fácil você e eu, nós perdermos os nossos olhares da eternidade e focarmos a nossa atenção nos negócios transitórios desta vida. É fácil você se ver correndo atrás de coisas e se esquecer do Senhor. É fácil você buscar satisfazer os seus desejos egoístas e deixar de buscar as coisas de Deus. É fácil você viver pautado pela sua agenda pessoal e se esquecer da agenda de Deus para a sua vida. Irmãos, era isso que havia acontecido com o povo de Israel. Olha, nós vamos ler o versículo 1 a 12, só para você entender melhor o contexto que está no nosso texto aqui dessa manhã. Olha o que diz versículo 1 até o versículo 12. Fala assim, capítulo 7. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Sucedeu que desde aquele dia a arca ficou em Kiriat Jearim e tantos dias se passaram que chegaram a 20 anos. E toda a terra de Israel dirigia lamentações ao Senhor. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Verso 4. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Disse mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor.
Consagraram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram naquele dia ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Verso 7. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel, o que, ouvindo, os filhos de Israel tiveram medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel o Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Enquanto Samuel oferecia holocaustos, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com um grande estampido sobre os filisteus e os aterrou de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Betcar. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Irmãos, foi depois desta convocação de Samuel que Israel volta a buscar ao Senhor. E por esse motivo, Samuel convocou uma assembleia, uma reunião para todo o povo em Mispa, onde ele desafiou o povo a voltar para Deus. E hoje de manhã eu quero mostrar 4 resultados que essa busca trouxe. 4 resultados que essa busca trouxe. Primeiro resultado, o abandono. O abandono da idolatria. Olha o que diz versículo 3 e 4. Olha o versículo 3 e 4. Ele fala: falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o coração, de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Irmãos, a idolatria sempre foi um problema dentro do povo de Israel. A família de Jacó havia carregado falsos deuses com eles. E nós vemos isso descrito em Gênesis 35:2, quando diz: então disse Jacó à sua família e a todos que com eles estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, e purificai-vos, e mudai as vossas vestes. Ou seja, quando os judeus eram escravos no Egito, irmãos, eles adotaram os deuses e deusas dos egípcios e adoraram alguns dos deuses durante mesmo a viagem que eles estavam fazendo, durante a peregrinação que eles tiveram no deserto. Atos capítulo 7, 42 e 43 diz: mas Deus se afastou e os abandonou ao culto das hostes dos céus, como está escrito no livro dos profetas: porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios por 40 anos no deserto, ó casa de Israel. Antes carregastes o tabernáculo de Moloque e a estrela do deus Renfã, figuras que vós fizestes para adorá-las. Desterrar-vos-ei, pois, para além da Babilônia. Até mesmo durante o período que Israel esteve peregrinando os 40 anos no deserto, mesmo depois dos grandes feitos e maravilhosos que Deus os fez para livrá-los dos egípcios, ainda assim, durante aquele tempo, o povo de Israel carregou os seus ídolos e ofereceu adoração e sacrifício a esses ídolos durante o seu período de peregrinação, durante o período do deserto. Interessante nós notarmos, irmãos, que aqui, em 1 Samuel, há a citação específica de 2 deuses, o Baalins e os Astarotes. Baalins é Baal,
E Baal é o deus cananeu das tempestades. Era a esse Deus que os israelitas se voltavam quando a terra passava por um grande período de seca. Então, se eles queriam chuva, eles ofereciam sacrifícios a Baal. Esse outro Deus, na verdade uma deusa que aparece aqui, Astarote, era a deusa conhecida como deusa da fertilidade. Na verdade, era considerada a esposa de Baal. E a adoração a essa deusa incluía rituais sexuais de adoração. Era um templo de adoração através de prostitutas cultuais, onde eles tinham relações sexuais, e essas relações, então, eles diziam que através dela estavam adorando a essa deusa. E os israelitas, irmãos, viveram e adoraram esses deuses. Dá para imaginar isso? O povo de Israel envolvido com esse tipo de adoração? Agora, irmãos, quando o próprio Deus dá a Moisés os mandamentos, qual era o primeiro mandamento que ele coloca? Não terás outros deuses diante de mim. Israel sabia que eles não poderiam ter a adoração dele, a lealdade deles dividida. Mas ainda assim, eles estavam comprometidos com esses deuses. Eles sabiam que eles não podiam adorá-los, mas ainda assim eles adoravam esses deuses. Mas se o povo de Israel queria voltar para o Senhor, qual é a primeira coisa que Deus pede para Israel fazer? Abandonarem os falsos deuses. Abandonar esses falsos deuses era o primeiro passo em direção ao retorno para o Senhor. Porque o nosso Deus não aceita uma adoração dividida, irmãos. Nosso Deus é um Deus de exclusividade. Ele não aceita um amor dividido. Ele não aceita o morno. O morno causa nele vômito. Ele quer que você volte a Ele de todo o seu coração. Por isso que no versículo 3 ele falou Samuel a toda a casa de Israel dizendo, se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, como eles provariam que era de coração esse desejo de voltar ao Senhor? Tirai dentre vós os deuses estranhos. Se vocês realmente querem voltar para mim, então Deus fala, não tenha diante de mim outros deuses. Não tenha ídolos. E o que é um ídolo, irmãos? Um ídolo é qualquer coisa que substitua a Deus. Qualquer coisa que nós servimos no lugar de Deus. Qualquer coisa que você coloca a sua confiança, onde na verdade a sua confiança deveria ser colocada em Deus. Aqui, os israelitas estavam adorando ídolos, feitos por mãos, provavelmente de madeira, de pedra, de metal. Agora nós cristãos, irmãos, nós adoramos ídolos mais sutis muitas vezes. Muito mais disfarçados. E até certo ponto até mais atraentes. Nós podemos adorar, como eu falei lá na introdução, as coisas materiais. Você pode ter a sua casa como um ídolo. Você não aguenta que nada aconteça com ela. Você a trata como um ídolo, literal. Você pode ter as riquezas como um ídolo. Seu carro pode ser um ídolo, viu, homens? O bezerro. Cargos, reconhecimento, o seu trabalho. Pessoas, talvez seus filhos podem ser o seu ídolo. Cansei de ver pessoas que, por causa dos filhos, abandonam até mesmo o Senhor. Você mesmo pode ser o seu próprio ídolo, o seu ego. Irmãos, qualquer coisa que ocupe em nossa vida o lugar que é específico para Deus e que exija o nosso sacrifício e dedicação, que devem ser depositados no Senhor, aquilo se torna um ídolo na nossa vida. E você precisa lançar fora. Você precisa se desprender desses ídolos.
Irmãos, os ídolos do coração, inclusive tem um livro muito bom, se você quiser comprar, pode comprar, era da editora Batista Regular, agora, se eu não me engano, está na editora Vida Nova, não lembro agora exatamente, chamado Ídolos do Coração. E ele apresenta os ídolos do coração como sendo muito mais perigosos do que os ídolos construídos por mãos. Porque esses ídolos do coração, você consegue esconder. Eles são sutis. Mas sabe, você pode esconder dos olhos humanos. Mas Deus sonda os corações. E Ele sabe quem é que está reinando no seu coração. Ele sabe para quem você tem vivido. Por isso que se você quer buscar o Senhor de verdade, abandone os ídolos. Segundo lugar, o segundo resultado que nós vemos no povo de Israel quando ele decidiu buscar a Deus foi a confissão de pecados. Olha o que diz versículos 5 e 6. Ele fala: disse mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispa e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e derramaram perante o Senhor. Jejuaram e naquele dia lhe disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Irmãos, Samuel estava planejando então conduzir o povo de Israel de volta ao Senhor. Ele queria conduzir o povo de Israel a um período de adoração e de intercessão para que o povo fosse finalmente liberto dos seus inimigos. Só que tinha um problema. Primeira coisa, eles precisavam abandonar os seus ídolos. Segunda coisa, eles precisavam confessar os seus pecados. Por que era importante isso? Porque eles iam orar ao Senhor pedindo por libertação. E quando o pecado está no nosso coração, simplesmente as nossas orações perdem a efetividade. É como se você estivesse falando de você para você mesmo. Já teve períodos assim na sua vida cristã? Que você ora e parece que não tem ninguém do outro lado? O pecado faz isso. O salmista diz no Salmo 66, versículo 18: se eu tivesse guardado a iniquidade no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Irmãos, se nós queremos buscar ao Senhor, nós precisamos confessar os nossos pecados a Ele, porque os nossos pecados nos distanciam de Deus. Nós colocamos cada vez mais barreiras, e nós vamos ficando cada vez mais distantes, e cada vez, quanto mais distantes ficamos de Deus, mais difícil é de ouvir a sua voz, mais difícil é de estar prontos a obedecer aquilo que Ele diz, porque simplesmente não ouviremos. Por isso que, classicamente, quando um cristão começa a se distanciar de Deus, ele se distancia da igreja de Deus. Ele se distancia do povo de Deus. E com isso ele para de ouvir ao Senhor. E uma das coisas que a gente mais ouve é a pessoa dizer o seguinte: eu não estou mais em comunhão com uma igreja local, mas eu ainda estou em comunhão com Deus. Balela! Mentira! Porque quanto mais perto de Deus, mais perto você estará do povo de Deus. Porque Deus, Ele ama, e Ele deu a sua vida pela igreja. E se você está seguindo a agenda de Deus, você amará aquilo que Deus ama. Você dará a sua vida por aquilo que Deus dá a vida. E se Deus ama a sua igreja ao ponto de sacrificar por ela, você também fará isso. Você se comprometerá com ela. Agora, se o pecado estiver reinando na sua vida, você não quer saber de nada. Você vai viver somente para si. E sabe qual é o problema? Você vai cada vez se distanciar mais e mais. Por isso que, quando nós entramos em um aconselhamento com alguém que tem demonstrado alguma fraqueza espiritual, que precisa de ajuda, uma das primeiras coisas que a gente faz é falar para a pessoa: venha aos cultos. É o primeiro passo em direção à mudança. Busca ao Senhor. Primeiro sinal, primeiro passo, mais básico de buscar o Senhor: venha aos cultos. A pessoa fala: mas eu preciso de um estudo. Na igreja tem. É aqui que você vai receber o seu primeiro passo.
Ah, mas eu queria um acompanhamento diferenciado. Ok, mas o primeiro passo você tem que dar. E depois a gente vai fazer esse acompanhamento. Irmãos, não bastava para Israel somente destruir os seus ídolos. Era necessário que eles confessassem os seus pecados. Eles precisavam olhar para o Senhor e falar: pecamos contra o Senhor. E a promessa de Deus para Israel era que ele perdoaria os seus pecados. Levítico capítulo 26, 40 a 45 fala: mas se confessarem os seus pecados e os seus pecados dos seus antepassados, sua infidelidade e oposição a mim, que me levaram a opor-me a eles e enviá-los para a terra dos seus inimigos, se o seu coração obstinado se humilhar, e eles aceitarem o castigo do seu pecado, eu me lembrarei da minha aliança com Jacó, e da minha aliança com Isaque, e da minha aliança com Abraão. E também me lembrarei da terra, que por eles será abandonada, e desfrutará os seus sábados enquanto permanecer desolada. Qual é a aliança que Deus fez com Israel? Se vocês reconhecerem os seus pecados, e se humilharem diante de mim, eu perdoarei os seus pecados. Salmo 51, 17 diz, deixa eu colocar aqui. 51, 17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezará o Senhor. E esse versículo eu tenho aplicado para a minha vida, não importando qual seja a situação que a gente tenha que lidar aqui como igreja, irmãos. Toda vez que tiver alguém que chegue com esse espírito aqui, quebrantado e coração compungido e contrito, não será desprezado nem por Deus e nem por essa igreja. Mas quando essas atitudes não estiverem presentes em coração, o Senhor o desprezará. E como reflexo desse desprezo divino, também acontecerá o rompimento da comunhão com a igreja local naturalmente. Agora, essa promessa dada por Deus foi mais tarde reforçada quando o templo foi consagrado lá por Salomão, onde Deus fala para aquele povo assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Agora, essa promessa de perdão de pecados é exclusiva para Israel? Por favor, não me desapontem. A gente já estudou 1 João 1,9. E em 1 João 1,9 diz o quê? Vamos ler todos juntos para você acordar? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém? Desfrute disso. Não existe pecado imperdoável diante de Deus. Você pode desfrutar do perdão de Deus a qualquer momento. Somente tem um espírito quebrantado, clame a Ele por perdão e Ele é fiel. Ele é justo para te perdoar. E se você quer buscar ao Senhor, você precisa abandonar os ídolos, aqueles mais sutis do seu coração, confessar os seus pecados. E em terceiro lugar, recorrer a Deus em oração, clamando por ajuda. Foi exatamente isso que o povo de Israel fez. Porque por si, naturalmente eles não teriam essa capacidade, mas o que eles fazem? Eles clamam ao Senhor por ajuda. Quando o povo dos filisteus começam a se levantar, o que aconteceu? O povo se reúne em Mispa para um grande ajuntamento. Os inimigos, sabendo que Israel estava se juntando em Mispa, pensaram o quê? Israel está se levantando um exército para atacar as nações vizinhas. Então 5 príncipes das nações vizinhas se reúnem para fazer uma investida militar contra Israel. Agora pense, Israel não tinha exército, Israel não tinha um líder, não tinha um rei. Israel estava como diante desse cenário? Desesperado de medo, tremendo as pernas. O que Israel faz então? Chega para Samuel e fala para Samuel: Samuel, ora por nós. Que a coisa está feia. E Samuel, conhecidamente como um homem de oração, faz o quê? Ora ao Senhor. E o Senhor promove um grande livramento para o povo de Israel. Irmãos, você pode confiar em várias coisas nessa vida, mas a única coisa que não vai te decepcionar é o Senhor. Nele a vitória é certa. Mesmo quando há derrota,
ainda assim há vitória. Salmo 20, versículo 7 diz: uns confiam em carros, outros em cavalos, nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Interessante, irmãos, que quando nós lemos, você já leu aqui comigo o trecho, eu não vou ler novamente para a gente ganhar tempo, diz que o Senhor fez o que para vencer os exércitos inimigos? Ele trovejou contra os soldados filisteus, confundindo aqueles soldados de tal modo que ficou fácil para Israel contra-atacá-los e derrotá-los. Ele confunde o povo filisteu com tempestades. Quem é o Deus da tempestade? Deus está mostrando para Israel que Ele, sim, o Deus verdadeiro, é o Deus que controla todas as coisas, inclusive as tempestades. E o texto diz que o Senhor manteve os filisteus afastados de Israel por todos os dias de Samuel. Irmãos, sempre que o povo de Deus depende dos seus próprios planos, dos seus recursos e das suas próprias forças para realizarem uma obra, eles serão envergonhados. Mas todas as vezes que nós nos apegarmos e dependermos do Senhor, nós seremos bem-sucedidos. Um homem ou uma mulher de oração são mais poderosos do que todo um exército. Não é à toa que Eliseu foi chamado em 2 Reis 13:14 como carros e cavaleiros de Israel, porque ele era um homem de oração. E nós precisamos de homens e mulheres de oração também em nossos dias. Quarto e último resultado que vemos no povo de Israel quando ele decidiu buscar ao Senhor foi que eles conquistaram a vitória. Versículo 12 diz: tomou então Samuel uma pedra e pôs entre Mispa e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Essa prática de colocação de pedras para comemorar acontecimentos importantes fazia parte da cultura dos judeus e eles faziam isso com frequência. E eles fizeram isso aqui nesse trecho como um memorial da vitória que Deus trouxe para Israel. E Ebenezer significa, não é até aqui ajudou o Senhor, tá? Ebenezer significa pedra de ajuda. Pedra de ajuda. Agora eu tenho para te dizer, quem é a pedra de ajuda para o cristão? O próprio Jesus Cristo. Mateus capítulo 7, versículo 24 e 25 diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, mas não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Irmãos, a nossa pedra de ajuda, a nossa rocha é Jesus Cristo. É nele que nós temos que confiar. É nele que nós temos que depositar a nossa fé, sabendo que ele nos ajudou até aqui. E ele continuará nos ajudando. Irmãos, esse trecho que nós lemos aqui, essa história no povo de Israel, de grande ensinamento para nós. E eu gostaria que você saibesse daqui nessa manhã, lembrando que precisamos buscar ao Senhor. E os 4 resultados dessa busca serão: abandono da idolatria, confissão de pecados, recorrer a Deus em oração, clamando por ajuda. E no final, conquistaremos a vitória. Quer seja neste mundo ou na eternidade. Vamos orar. Querido Deus, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, pelo tempo de estudos, e rogamos ao Senhor que coloque em nosso coração cada vez mais esse desejo de buscá-lo. Que nós não nos envolvamos com os negócios desta vida, mas que nós possamos buscar satisfazer aquele que nos arregimentou. Que esses resultados de buscarmos ao Senhor sejam presentes nas nossas vidas, na vida dessa igreja. Porque em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Nós agradecemos a presença daqueles que não são membros da igreja,
mas se você é membro dessa igreja, então você deve permanecer no seu lugar. Nós teremos a nossa assembleia e rapidamente nós vamos começar daqui 5 minutinhos. Então, não fiquem circulando para que a gente comece no horário e possa terminar no horário também. Obrigado.